Bom, velho, ó, é só mais essa subida, a gente anda um pouquinho e a gente vai ver, você vai ver a melhor véi. vista da sua vida, velho. Pô, você tá falando isso desde lá de trás e É até muito agora. top, é muito top. Rapaz, eu já suei, já tô aqui cansado. Ó, senta aqui pra você ver, senta aqui. Ah, é verdade. Natureza. Verdade, Ó, ar puro, ó. É, realmente valeu a pena. Ó, céu azul, os passarinhos cantando, ó. Como foi que você descobriu isso aqui, velho? Ah, meu pai me trazia aqui direto quando era pequeno, velho. Rapaz, eu tava mesmo precisando de um tempo assim. De ficar de boa. E ó lá, ó, tem mais gente subindo lá, ó, ó. Vixe, Oxi. parece com o Márcio. Ixi. Eita. Eita, ih, Vixe, caiu. Vixe. Rapaz, esse Será que Márcio ele tá vive bem? caindo, viu? Vixe. Mas É, velho. É bom demais aqui, velho. Ó, tranquilidade, a Vixe. presença de Deus. E, velho, né, Tatiana lá da Iban? E eu nem sabia que ela gostava de apreciar a vista também, ó. Rapaz, como é que ela chegou aqui, velho? Ela é cega e como é que ela subiu toda hora tropeçando? Tá, vai dizer que só porque ela é cega ela não pode subir o monte. Velho, até Márcio caiu. Só porque ela é cega ela não pode alcançar coisas altas. Véi, a gente tem que ajudar ela. Não Tem pode. alguém aí? Véi, a gente tem que ajudar. Oi? Tem Tem que alguém ajudar aí? ela, velho. A vista. Que Johnny? mano é paisagem? Eu tô ouvindo você, Johnny? Eu vou ter que falar com ela. Não, Ou eu tô perdida, eu queria ajuda. Ô, Tati, oi. Você pode me ajudar? Alguém pode me Você ajudar aí? tá indo bem, você tá indo bem. Mas, Tati, Eu tô indo Véi, pelo ela caminho vai cair. certo? Alguém pode me Tá, ajudar? vai, isso mesmo, você consegue. Não, velho. Segue seus Eu caminhos. posso continuar? Pode, você tá indo no Não, lugar véi. certo. Ela Ah, ela vai tá indo cair, bem, ela ela é tá um indo bem. penhasco, Ela tá véi, indo ela bem, vai ela tá cair. indo bem, não. Eita. Vixe, Acho melhor a gente ir agora, embora. vixe. Mais uma vez, bom dia. Para você que chegou depois, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, a gente poder cultuar a Deus junto. Você que está visitando, um prazer ainda maior, pela primeira vez ainda maior. Não dá para subir mais do que isso, né? Vocês estão felizes? É isso aí, a gente tem que estar feliz na presença do Senhor. Até aqueles que estão cansados, a palavra de Deus fala que Ele renova as nossas forças, nos traz alegria. Vocês entenderam essa peça? Olha só que coisa, nós vivemos em tempos igual essa peça demonstrou para você e para mim, onde parece ser errado mostrar para alguém que está no caminho errado o caminho certo. É como se a gente estivesse de alguma forma apontando para um defeito na vida da pessoa. E, poxa, que coisa mais chata você apontar os defeitos na vida de alguém. É ou não é? Quem gosta de ser criticado aqui, levanta a mão bem alto. É, minha filha, essa daí, ela é crente. É difícil ser criticado, é difícil aceitar uma crítica, aceitar que alguém chegue para nós e fale, olha, está errado isso daqui, nesse caminho que você está indo, você pode cair, você pode se machucar, você pode chegar à morte. Muitas vezes nós nos sentimos um pouco pressionados quando a gente vê uma situação assim, falo ou não falo, faço ou não faço, ajudo ou não ajudo. E algumas pessoas vão dizer, não, você vai ficar apontando o erro da pessoa, vai lá e incentiva só, vai lá e ela vai achar o seu próprio caminho, ela vai achar a sua própria maneira de viver. A grande questão é que a gente tem, para você que está aqui nos visitando, a gente tem estudado, a gente tem passado por uma série chamada Kryptonita. Kryptonita é para você que também não acompanha histórias em quadrinhos de super-herói, ou até mesmo a série do Super-Homem. O Super-Homem é um ser, é um homem, né? Aparência humana, porém
com uma força muito grande. Mas tinha uma coisa em toda a série que fazia com que esse super-homem se tornasse a pessoa mais fraca que qualquer outro homem, que era a Kryptonita. E a gente tem falado um pouco daquilo que tira as nossas forças. E essa é a razão da gente estar falando. É o que essa peça aqui, ela estava representando para nós. A razão é te cutucar, a razão é tirar você da zona de conforto, é fazer com que você não fique acomodado onde você está. Nós queremos de alguma forma que a palavra de Deus venha confrontar a sua vida. Venha fazer com que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus e não menos parecida com Ele. Uma pessoa que espelha quem Ele é, o caráter dEle, a glória dEle. Alguém realmente que vai, se tem problema com mentira, vai lidar com esse problema da mentira e não vai permanecer no mesmo lugar. Existem certas coisas que nós fazemos no dia a dia, que a gente vai ficando acostumado. A gente vai permitindo que essas coisas estejam ali. E a gente vai ficando acostumado e vai deixando. Isso daqui não é tão mal. Na primeira vez que a gente faz, a gente se sente mal. Na segunda vez, se sente mal de novo. Mas vai passando o tempo, passa uma semana, 2 semanas. Aquilo já faz parte da nossa vida e a gente não sente tanto o tocar do Espírito Santo nos alertando. Por quê? Porque a gente vai ignorando. E a gente vai vivendo aquilo que Paulo fala, uma mente cauterizada para o pecado. O que significa isso? A cauterização era um método que era usado, você que assiste filme de guerra já deve ter visto isso. Quando os soldados lá antigos, eles estavam lutando com a espada e de repente levavam uma espadada, uma perfuração da espada em algum lugar do corpo. O que eles faziam? Eles pegavam para parar o sangramento, um ferro quente e queimava o lugar. Isso daí era uma forma de estancar aquele sangramento para a pessoa não morrer. Mas também o que acontecia? Aquele lugar onde foi queimado perdia a sensibilidade. E Paulo, quando ele fala que nós muitas vezes chegamos a esse ponto, a esse nível, o nosso relacionamento com o pecado, um relacionamento onde a nossa mente está cauterizada, ele está dizendo o seguinte: a gente perdeu a sensibilidade, o pecado, aquilo que desagrada a Deus, continua, a gente está fazendo e nem está incomodando mais a gente. Então sim, a gente quer te incomodar, mas eu creio o seguinte, que nesse incômodo santo do Senhor na tua vida, se você der ouvidos, você não vai acabar como nessa peça, caindo num buraco, mas você vai acabar tendo vida e vida plena, vida abundante, vivendo uma vida, a vida que Deus tem para você. Quem quer viver a vida que Deus tem para você? É bom demais, eu quero. Talvez você está visitando aqui, você está falando assim, mas como assim viver a vida que Deus tem para mim? Eu nem sabia que Ele tinha um plano. Pois é, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem algo reservado. Talvez você já viveu anos da sua vida e você ainda não sabe disso. E talvez essa é a razão por você viver tão insatisfeito na sua vida. Mas na última mensagem que eu preguei domingo passado, eu falei sobre 2 coisas a respeito da Kryptonita. Eu falei a respeito de como nós, cristãos, aqueles que confessam Jesus como Senhor das nossas vidas, podemos cometer adultério contra Ele. Nós podemos de alguma forma quebrar a nossa aliança de amor que nós temos com Ele, uma aliança de exclusividade com Ele. E isso a Bíblia chama de adultério. Porque nós somos, junto com um Deus, a noiva de Cristo, a igreja chamada de noiva. Então quando nós cometemos algo que vai contra a vontade dEle, quando nós colocamos alguma coisa na frente dEle, nós cometemos adultério. Assim como num casamento. E isso, para quem já sofreu isso, sabe quão doloroso é. Eu fico imaginando quão doloroso isso é para Deus também. Então tem 2 pontos que eu coloquei aqui na semana passada, que eu só quero relembrar você. E para você que não estava aqui, 2 pontos importantes também. Primeiro ponto que eu falei é que Deus não deseja ser o número 1 da sua vida. Deus, Ele deseja ser o único da sua vida. Ele quer ser o único. E a segunda coisa que eu falei para vocês no domingo passado, é que não existe nada de bom fora de Deus. Não existe nada de bom fora do seu relacionamento com Deus. E talvez é por isso, mais uma vez, que você está andando tão insatisfeito com a vida.
Talvez é por isso que você acha que existe alguma coisa a mais para a vida que você não está vivendo. E eu vou dizer, no meio da igreja, preste atenção, Jesus ele contou uma parábola, e ele falou que nessa parábola, ele falou a respeito do povo dele, mas que no meio do povo dele, que ele chamava de trigo na parábola, ele falou que existia joio. E que um certo dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia em que todos nós estaremos face a face com o Senhor, Ele separaria o trigo do joio. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês é que existem aqui, mesmo pessoas que vêm na igreja, que confessaram a Jesus, levantaram a mão, mas vivem longe dEle, não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Eu estou falando isso porque eu vivi isso daí. Um dia eu estava sentado onde você está. Inclusive, eu já tocava no louvor. Eu tinha confessado a Jesus, mas eu não tinha um conhecimento profundo e íntimo com Ele. Eu conhecia a palavra, buscava obedecer, mas era difícil obedecer. Então não é porque você conhece a palavra, não é porque você levantou a mão para aceitar Jesus que você teve um encontro com Ele. Porque quando nós temos um encontro com Ele, nossa vida é transformada grandemente. É o maior encontro que você pode ter. Você está tendo um encontro com o seu Salvador, com o seu Criador. Algo precisa mudar na sua vida. O impacto é muito grande. Então talvez você está precisando disso. Entender que talvez durante todo esse tempo você não tenha vivido isso com Deus e talvez você esteja longe de Deus. Olha para os frutos que a sua vida tem produzido. Olha para os frutos de relacionamento que ela tem produzido com Deus, o quanto você busca a Deus, e não estou falando buscando a Deus porque eu quero algo de Deus, porque eu quero uma vida melhor, porque eu quero uma carreira melhor, porque eu quero minha família melhor, mas buscando a Deus com intimidade, profundidade, porque eu amo Ele e eu quero estar com Ele. É como essa música que nós cantamos. Parar de dar desculpa e falar o quê? Moisés, sobe lá no meu lugar. Sabe o que ele estava falando aqui naquela música? Ele estava dizendo o seguinte: lá no monte foi um momento onde Moisés teve um encontro com o Senhor. E foi lá que Deus deu para ele os 10 mandamentos. E esse encontro foi tão intenso com Deus, que a Bíblia fala que quando ele desceu do monte, a face dele resplandecia a glória de Deus. As pessoas quando viram, ficaram assustados, porque viram a face dele brilhando. Então sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente faz isso, a gente quer que o pastor busque a Deus por nós, ou que o nosso líder busque a Deus por nós, que as pessoas busquem e tenham um relacionamento por nós, mas não tem a ver com os outros, tem a ver com você e Deus. Deus está te chamando para isso. E olha, eu vou te dizer uma coisa, a minha história foi totalmente transformada depois desse encontro. E se você já teve esse encontro com Jesus, você sabe do que eu estou falando. Não tem nada melhor. E dia após dia a gente luta para manter esse relacionamento, essa intimidade com Ele. Não é fácil. Mas Deus quer te levar para um lugar novo. Então a grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: Deus é o único na sua vida? Deus, Ele tá. Quais são as coisas que você tem colocado na frente de Deus? Quais são os amores da sua vida? Quais são as coisas ou pessoas que estão na frente de Deus e que você tem dedicado mais tempo, mais amor, mais dedicação, mais exclusividade? Quais são as coisas que têm trazido alegria para a sua vida? Que não são Deus. Que não são Deus. Você sabe que nós não somos os únicos a lutarem com esse adultério com Deus. A Bíblia fala que o povo de Israel lutou com isso. Toda vez que o povo de Israel, o povo que era escolhido de Deus, que amava a Deus, lá no Antigo Testamento, amava a Deus, e eles pegavam, toda vez que eles construíam uma estátua, se prostrava diante de uma estátua, de uma imagem, e adorava aquilo lá. A Bíblia fala que eles estavam adulterando. Eu falei um pouco disso na semana passada. Olha o que Oséias 4 fala, Deus falando por meio do profeta com o povo. Ele falando assim, ele estava aqui mostrando o juízo dele. E ele diz o seguinte: eles comerão, mas não terão o suficiente.
Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Preste atenção o que Deus está falando do povo. Ele fala assim: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem respostas. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Essa era a prostituição, essa era a maneira pela qual o povo estava se dirigindo ao Senhor. Por isso que Deus muitas vezes falava assim para o povo: olha, as ofertas que vocês dão a mim são vãs, são piores. Eu não quero a oferta que você está trazendo para mim, eu não quero a adoração que vocês têm levantado para mim. Por quê? Porque o coração de vocês não está bom. Deus quer a exclusividade no relacionamento comigo, com você. O povo estava quebrando a aliança, a fidelidade, o amor exclusivo a Deus, como Ele sendo o único digno de adoração, de honra, de devoção da vida deles. Mas você sabe o que é interessante que a gente vê aqui? É que idolatria é adultério na Bíblia. Idolatria é igual a adultério. E por que eu estou falando disso? Porque idolatria tem a ver com adoração. É ou não é? É adoração. Idolatria tem a ver com nós nos dedicarmos a algo, ou aqui nesse texto falando a imagens, a estátuas, mais colocando na frente de Deus. Mas existem na nossa vida outros ídolos que não são estátuas, outras coisas que são idolatrias na nossa vida, e que também, de acordo com a palavra de Deus, é adultério. E hoje eu quero falar com você, eu quero contar uma história aqui para você, a história do rei Saul, e eu quero mostrar um pouco para você qual é a idolatria do crente. Quais são as idolatrias? Como é que o crente, o cristão, aquele que não constrói imagens, aquele que levantou a mão e fala assim: eu confesso o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, aquele que vem na igreja, aquele que busca ler a palavra, aquele que busca intimidade com Deus. Eu quero falar um pouco para você a respeito de como essas pessoas que se dizem ser dele também caem na idolatria. E por isso também cometem adultério contra Deus. E eu quero, de alguma forma, te ajudar a entender como que você pode fugir disso. Amém? Então fica ligado. Nos veremos no próximo canal, tô brincando. Acostumado a pregar na frente da câmera, acontece isso, né? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 15. Se você não tem Bíblia, fica tranquilo. Nossa super equipe da Decom vai passar aqui para vocês os textos. Olha só o que está acontecendo aqui, só para a gente ter uma ideia. Deus ele chega e fala por meio do profeta com o rei Saul, e ele fala o seguinte: olha, eu quero destruir os amalequitas. Os amalequitas, eles perseguiram o meu povo quando eles estavam saindo do Egito, e eu quero destruir com eles. A consequência por seguir o meu povo, o meu Israel, a consequência vai ser a destruição deles. E olha, eu quero acabar com eles da face da terra. Então vocês vão entrar e vocês vão destruir tudo. Vocês não vão deixar nada, vai virar tudo pó. É o que Deus estava falando. E eu quero usar Israel para fazer isso. Então essa foi a ordem do Senhor para o rei Saul. E olha o que acontece então no versículo 7. Olha aí comigo. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avalá até Sur, ao leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas, preste atenção nesse mas aqui, mas
Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezável e inútil destruíram por completo. Então olha o que aconteceu aqui. Porque o rei Saul agora, ele não cumpriu por completo aquilo que Deus tinha pedido para ele. Certo? Vocês estão me acompanhando aqui? Deus falou para destruir tudo e não deixar nada. Mas é interessante, porque ele vai poupar poucas coisas. A gente está falando de uma cidade grande, a gente está falando de um povo grande. E desse povo grande, 95% Saul obedeceu. 95%. Ele só deixou quem? O rei. E ele só deixou os melhores dos bois. E de alguns animais. E normalmente era para quê? Para sacrificar para o Senhor. Eu vou entregar o melhor para o Senhor. Mas preste atenção. Na resposta do profeta Samuel para ele. Versículo 22 diz o seguinte. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Repita comigo agora, hein? E a arrogância, mais forte, a arrogância, como o mal da idolatria. Vou continuar. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Olha o que aconteceu então, depois da desobediência de Saul, depois dele, ele está liderando aquele povo, ele está na frente desse exército, e ele vai lá, eles destroem quase tudo, deixa o rei, deixa o melhor da terra ali. O profeta, ele faz uma declaração aqui, que essa declaração, para nós, é muito importante, porque vai mostrar o que é idolatria, e o que é adoração também para nós. Olha só o que Deus espera de nós. Ele fala, olha o que ele faz uma pergunta e depois ele responde essa pergunta. Ele fala assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício? O que era holocausto e sacrifícios? Era uma forma de adoração ao Senhor, era um ato de adoração, eram as ofertas que eram dadas pelos pecados, era a maneira do povo adorar a Deus. Era Deus falando já, por meio daquelas ofertas, que um dia o filho dele morreria numa cruz, o perfeito cordeiro, o perfeito sacrifício, uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele estava dizendo: olha, é necessário que um ser inocente morra pelo teu pecado, pelo meu. Era isso. Então toda vez que eles sacrificavam, eles estavam adorando a Deus, não só pedindo perdão, mas dizendo que Ele era o único Deus, e que eles estavam clamando por esse perdão, e que Deus tinha a solução perfeita para os nossos pecados, que um dia Ele mandaria o Messias. Era um ato de adoração. Mas olha isso, porque o profeta está falando o seguinte: acaso tem o Senhor mais prazer nesses atos de adoração, quanto em que se obedeça a sua palavra? Essa é a pergunta, e daí ele fala: a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Você sabe o que é isso, gente? Deus está falando aqui por meio do profeta, que o maior ato de obediência, o maior ato de adoração que eu e você podemos entregar, é a nossa obediência a Ele. Você sabe, nós podemos cantar louvores na igreja, você pode ser dizimista, fiel, ofertar por várias causas, você pode contribuir na vida de pessoas, você pode ajudar viúvas, os pobres, os necessitados, você pode tentar fazer o que for, mas se você não é uma pessoa que obedece a palavra de Deus, que obedece aquilo que Ele pede para você fazer no seu dia a dia, que o Espírito Santo te conduz no dia a dia, não adiantou de nada. Sabe por quê? Porque o maior ato de adoração, o maior ato que nós podemos dar a Deus de adoração, é a obediência ao que Ele quer de nós. É a obediência à palavra dEle, obediência agora completa. Então primeiro que a gente precisa entender isso,
a gente precisa entender que a obediência é a melhor forma de adoração. Mas também nós precisamos entender que a obediência parcial é uma desobediência total para Deus. Quando Deus pede algo de nós e a gente vai lá 95%, aquilo lá é igual a uma desobediência total. Quando o seu filho, a sua filha, você que já tem filho e filha, se você não tem e é casado, eu te encorajo a ter, é muito bom. Temos irmãos aqui que são verdadeiros exemplos aqui, que vieram aqui à frente, tenham em abundância. Mas quando você, dentro do casamento, por favor, quando você chega, e os filhos chegam para você, chega para o filho e fala assim: filho, eu quero que você arruma a sala, eu quero que você cate os brinquedos. Você já viu quando a mãe pedindo para os filhos guardar os brinquedos? Filhos, vem guardar os brinquedos, vem. E a mãe está lá guardando. Você já viu o pai pedindo? O pai entra dentro de casa, vê aquela bagunça. Vamos aí, ó, vamos organizar esse negócio aqui, ó. As crianças saem pegando tudo. Minha água. Sai correndo e pegando tudo. Mas você sabe quando um filho, ele vai lá e obedece só em parte? Um filho vai lá e só obedece parte, ele vai lá, arruma tudo, mas deixa aquele canto, deixa alguma coisa bagunçada. E quando você fala para o filho, mas eu arrumei 90%. Por que você não olha para a coisa boa que eu fiz e só olha para os 10% que eu não arrumei? Você sabe que a gente, e muitas vezes os pais, permitem isso ir passando. Por quê? Porque a gente quer evitar conflito, a gente quer evitar brigas dentro de casa, a gente quer evitar tanta coisa. A gente quer paz dentro do nosso lar. Mas pouco a pouco a gente está ensinando nossos filhos como é que eles obedecem a Deus. Como é que eles vão obedecer a Deus. E às vezes no relacionamento com Deus eles vão obedecer 90%, eles não obedecem de maneira completa. Mas sabe o que acontece quando a gente não obedece de maneira plena, completa ao que Deus exige e quer de nós? O que acontece? É uma desobediência total. E Deus, ele faz isso. Sabe o que Deus ele faz? Ele fala pro rei Saul, ele fala assim, olha, o profeta fala pro rei Saul: da mesma forma que você rejeitou aquilo que Deus falou com você, hoje ele te rejeita como rei de Israel. A desobediência traz consequências difíceis e duras para nós. A obediência, às vezes a gente pensa, e se você é pai, você vai entender o que eu estou falando. Quando o pai, pede para o filho, pede para a filha, olha, faça isso, não faça isso. E a gente explica, e a gente fala, uma coisa que eu falo bastante para as minhas filhas: vocês precisam aprender a obedecer quando eu não estou vendo, quando eu não estou por perto. Por quê? Porque um dia vocês vão ter que obedecer a Deus assim. E às vezes a gente tem a sensação de que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Mas a gente não obedece porque ele é um capataz, ele é um ser mau. Deus está vendo. Não, mas porque eu amo Ele. E quando a gente ama, a gente quer fazer certinho, a gente quer cumprir com a palavra. Mas você sabe por quê? Qual foi a razão da desobediência, desse ato o contrário de adoração de Saul? Porque o contrário de adoração é o quê? Se a adoração é prestar honra, devoção a Deus, o que então é o contrário, o oposto de adoração? É você insultar a Deus. Então, de repente, o que está acontecendo aqui é que Saul está insultando a Deus. Agora, você sabe o que levou ele a insultar a Deus? Você sabe o que levou a ele a esse, e vocês vão perceber que esse é a idolatria do cristão. A idolatria do cristão parte da desobediência. Porque se a obediência é o maior ato de adoração que a gente pode dar a Deus, a desobediência, nós estamos indo contra a adoração a Deus e adorando alguma outra coisa. E nós não estamos prestando honra a Deus, mas estamos levando o que? Desonra, insultos a Ele. Então a desobediência é idolatria na nossa vida, ela é causada por ídolos no nosso coração. Mas o que leva a gente a desobedecer?
O que leva a gente a ter um coração desobediente ao Senhor? E eu quero mostrar para vocês aqui. Olha a continuação desse texto. Versículo 24. Olha a resposta do rei Saul agora. Ele acabou de receber essa punição. Ele acabou de receber esse sermão do profeta Samuel. Agora olha o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte. Versículo 24. Pequei, disse Saul. Eu pequei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. E olha o que Samuel fala. Porque Samuel já começou a entender que tem alguma coisa por trás aqui dessa fala dele. Olha o que Samuel fala. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, olha o que Saul faz. Saul agarrou-se na barra do manto dele e o manto se rasgou. E naquele momento Deus deu uma palavra profética para Samuel. E olha o que Samuel disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. A gente sabe que é o rei, que futuramente seria o rei Davi. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Ele tá declarando o juízo de Deus, e não só declarando o juízo de Deus, ele está dizendo assim: não importa se você pode implorar aqui, mas Deus ele não vai ouvir o que você está falando, porque ele não vai se arrepender do que ele já determinou. Pesado isso, forte, não é? O juízo de Deus determinado. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Aqui a gente vê dois aspectos aqui da idolatria, da desobediência. Dois aspectos que nos levam a ser idólatras, assim como Saul foi. E a gente às vezes está olhando para Saul e falando assim: nossa, que pecador miserável esse cara, né? Tinha tudo ali, Deus deu tudo para ele, e o cara faz isso. E para você? Deus te deu a vida, Deus te deu uma família, um lar. Creio que aqui, onde nós estamos nesse momento, ninguém está passando fome. Se tiver, é porque não está engajado na igreja, mas não é para estar passando fome. Então você tem comida dentro de casa. Deus te deu alegria, se você crê no Senhor Jesus, Ele te deu alegria e esperança, Ele te deu vida eterna, te deu todas essas coisas e muito mais. Te deu um lugar onde você pode congregar e contar com pessoas. Te deu os grupos onde você pode se engajar ainda mais, abrir seu coração para discípulos, para num discipulado ou coisa assim. Deus tem cuidado de nós, mas o que você tem feito? Qual é o seu nível de obediência ao Senhor? Porque se a obediência é o alicerce de um altar de adoração que a gente constrói na nossa vida para Deus, qual é o nível de obediência sua a Deus? Qual é o nível de cumprir tudo que Deus fala, nos mínimos detalhes? Por quê? Porque você quer ser fiel ao que Ele fala. Qual é a idolatria que tem sondado a sua vida? E você vai ver agora. Olha o que acontece aqui, dois aspectos da desobediência que nos leva à idolatria. E eu quero mostrar aqui que é o descontentamento e cobiça. Olha as palavras de Saul nesse texto. Vamos ver se você conseguiu perceber aqui comigo isso daqui. As palavras de Saul não foram assim: pequei, meu Deus, eu estou longe dele, eu desonrei o Senhor, o que eu posso fazer para voltar? O que, Senhor, eu posso fazer? Como é que eu posso me humilhar diante do Senhor para fazer com que isso se acerte? Deus, tem misericórdia de mim. Não.
A resposta dele é assim: pequei, e olha, vem a desculpa. Tive medo dos soldados e os atendi. Onde que estava a maior preocupação de Saul nesse momento? Ele estava preocupado com o que ele tinha feito contra Deus? Ele estava preocupado com a maneira pela qual ele adorou naquela atitude ao Senhor? Era essa a preocupação dele? Ele estava preocupado com a desonra, com a deslealdade, a aliança que ele tem com Deus? Não. A preocupação dele é: olha, eu estava na frente dos meus soldados queriam algo de mim, e eu não queria ser mal visto por eles. Eu não queria que eles pensassem mal de mim. Eu quero ser aquele líder bom, que todo mundo gosta. Eu quero ser aquela pessoa onde as pessoas estão ao meu redor, dando tapa nas minhas costas. Eu quero ser honrado. Você lembra qual foi o grande problema de Saul e o rei Davi? Vocês lembram? Quando Davi chegou no reino, ele foi lá e matou Golias. Ele teve mais coragem que o próprio rei. Foi lá e matou Golias em nome do Senhor. E daí quando eles entram na cidade, o que está acontecendo? Todo mundo está cantando, e as mulheres da cidade estão cantando o quê? Saul matou seus 1000 aí. Ah, mas Davi matou seus 10.000. Nossa, o que acontece com o coração do cara? Ele fica mal. E a partir daquele momento ele começa a odiar Davi. Qual que era a preocupação então do rei Saul nesse momento? Era com o que os outros estão pensando, é com a minha fama, com a minha carreira, com aquilo que eu estou construindo, é com o meu nome o problema. Você quer ver? Olha a segunda resposta dele. Samuel está falando o que? O profeta: eu vou embora, eu não vou adorar o Senhor com você. O que ele fala? Não, eu pequei, não faz isso não. E olha o que ele pede. Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Você sabe que ele não estava querendo? Ele não estava querendo, porque imagina o rei chegando depois dessa guerra, depois de tudo que aconteceu, e eles estão ali, e normalmente depois de uma guerra eles estão querendo ofertar, eles estão querendo mostrar adoração ao Senhor que deu vitória para eles. Agora o profeta está falando assim: eu não vou com você não, eu estou fora, seu coração não está em Deus. Deus já tem um juízo para a sua vida. O que ia acontecer com a reputação quando o rei Saul chegasse na cidade e o profeta não estivesse lá adorando a Deus junto com eles? Ia mostrar o quê? Alguma coisa está errada. Então a preocupação dele, mais uma vez, não é o pequei contra Deus. Ele acabou de ouvir que Deus rasgou Saul, rasgou a barra do manto dele, e o manto se rasgou. E olha só, e Samuel disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor que você, e ele não vai se arrepender por isso. E o que o Saul está preocupado? Ele está preocupado em falar o quê? Não, vamos lá me honrar na frente do povo. Você já parou para questionar o porquê disso? O porquê Saul estava tão preocupado com essas coisas? O porquê Saul, ele desobedeceu a Deus? Por causa de duas coisas: descontentamento e cobiça. O que leva eu e você a sermos idólatras? O que leva o cristão que confessa Jesus a ser idólatra? Desobediência. E a desobediência vem como? Descontentamento e cobiça. Se Saul tivesse contente com aquilo que Deus deu para ele, contente, vamos deixar claro o que significa contente. Eu vou ler aqui para vocês o que a palavra de Deus, o termo mais usado na palavra de Deus, arqueu, o que significa. Isso daqui é estar contente. Significa o quê? Bastar, ser suficiente, satisfazer. Agora preste atenção. E portanto ser forte o suficiente para ser capaz de ajudar alguém. Em outras palavras, você está tão satisfeito que sobra para você ajudar alguém na sua vida. Isso que é satisfação. E quando nós não estamos satisfeitos, contentes no Senhor, quando nós não estamos cheios dEle, além da gente ser uma pessoa agora ingrata a Deus,
O que acontece é que sempre a gente entende que tem algo melhor para nós. Sempre a gente entende que o que nós estamos vivendo hoje não é suficiente. O que Deus me deu hoje, Ele não deu o melhor. A gente começa a pensar, Deus não tem o melhor para mim. Deus, Ele não tem, porque se Ele tivesse, Ele teria me dado agora. Eu estaria mais feliz. Saul naquele momento, olha só, Deus tinha dado reinado para ele, Deus tinha dado fama para ele, Deus tinha dado glória para ele, Deus tinha dado servos para ele, Deus estava na frente do exército e dando vitória para ele. Ele foi o primeiro rei de Israel, o primeiro. Deus estava dando tudo para ele. Mas no coração dele, alguma coisa ainda estava insatisfeita, ele não estava contente. Ele não estava contente, tem a ver com estar completo, pleno. Eu não sinto falta de nada. Agora fala a verdade aqui comigo. Quantas vezes você se sente pleno, que você fala assim, eu não preciso de mais nada? Quantas vezes você chegou para o Senhor e falou assim, Deus, se eu tenho o Senhor, eu não preciso ter mais nada. Eu vou dar um segredo para você que ainda não casou. Isso daqui é uma chave muito importante, tanto para você ter sucesso no seu casamento, mas especialmente para Deus abrir os seus olhos para o casamento. É você estar satisfeito nele, antes de se casar. É você entender que você não precisa de uma esposa ou de um marido para te satisfazer. Você não precisa de um marido ou de uma esposa para você ser feliz. Eu falo isso com todo amor e carinho, minha esposa sabe o quanto eu amo ela. E eu declaro isso toda hora aqui. Mas eu não preciso dela para viver e para ser feliz. E ela não precisa de mim para ser feliz também. Ela precisa de Deus. Deus precisa ser o tudo dela. E Deus precisa ser o tudo meu. Para que então, eu e ela juntos, a gente possa ser feliz. Porque a felicidade não está em mim nem nela. A felicidade está em Deus. Em estar contente com o que Ele me deu. Você sabe, a gente anda na rua pensando o seguinte, mas e se eu tivesse isso? Eu quero aquilo outro, não, mas isso daqui. E às vezes a gente fica impulsionado, deixa a nossa vida ser impulsionada por essas coisas. A gente dorme e acorda pensando no que a gente pode comprar, no que a gente pode fazer, nas coisas que a gente pode conquistar. Não é errado sonhar, mas o errado é você não estar satisfeito. Porque a falta de satisfação vai fazer com que você abra a mão da obediência a Deus para conquistar o que você quer. E é o que aconteceu aqui. Ele tinha tudo, mas chegou diante do povo e agora Deus colocou ele numa posição que ele estava desconfortável. Qual que era essa posição? Ele estava sentindo pressão porque o povo, o soldado deles, queria as coisas boas da terra. Queria levar os bois, queria levar essas coisas. Por quê? Isso significa o quê? Prosperidade. E Saul, com medo da sua fama, com medo do seu nome e pela pressão do público, olha a idolatria aí, ele abre mão da ordem de Deus, da obediência a Deus. E na frente da obediência a Deus, sabe o que ele faz? Ele coloca o desejo do povo. Melhor dizendo, ele coloca o desejo dele. Que é não ser mal visto pelo povo. Ser uma pessoa agradável a todos. E você sabe o que é idolatria? Idolatria é a gente colocar qualquer coisa na frente do Senhor. Deus deu uma ordem, Ele abriu mão daquela ordem para satisfazer o coração dele e o povo. Idolatria. E sabe por que a cobiça entra nisso? Porque é o seguinte, quando a gente não está contente, acontece muito com um casal que está lutando, está em fase de ser moldado, sabe aquela fase intensa? Eles começam a olhar um para o outro, e começam a olhar e falar assim, não, o meu cônjuge não é bom o suficiente para mim. Eu estou cansado do relacionamento. Olha, minha esposa não me trata com respeito, meu marido não me ama. Eu não estou feliz nesse negócio não. Daí vem descontentamento, daí vem a cobiça. A cobiça é o quê? É a gente olhar para aquilo que a gente não tem, ou que o vizinho tem, e querer aquilo. Aquilo que não é nosso, a gente quer.
Aí vem a cobiça agora. Estou descontente, não estou feliz. Deus não me dá o melhor. Deus não tem o melhor para mim. A gente não declara isso com as nossas bocas, mas nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, a gente está fazendo isso quando a gente está infeliz. Quando a gente sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Quando as coisas da nossa vida não satisfazem. Daí vem a cobiça, e a cobiça é: eu poderia ter uma esposa melhor. Olha a esposa do meu vizinho ali, pô. Olha que respeitosa. Olha lá. Deixa o sapato prontinho na porta para quando ele for sair, arruma a roupa dele. Coloca a comida no prato para ele. Olha que beleza. A minha esposa não faz isso para mim, não. Cobiça. E daí a cobiça, a gente começa a deslumbrar algo que a gente acha que é melhor do que Deus já tem dado para nós. Daí sabe o que acontece? Desobediência. E a desobediência é colocar algo, os nossos desejos, a nossa honra, o nosso na frente do que é de Deus. Isso é idolatria. Isso é adultério. Então a idolatria que eu e você cometemos não é de levantar estátuas na nossa casa. Mas é quando nós estamos descontentes, não estamos plenos, satisfeitos no Senhor. E a gente começa a querer colocar outras coisas na frente do que Ele falou para a gente fazer. E talvez você tenha colocado a sua carreira. Talvez você está pensando em desistir da sua família. Talvez seja lá o que for. Talvez você tenha buscado um casamento fora do padrão que Deus deu para você. Talvez você está namorando e está em pecado porque está transando com a sua namorada, com o seu namorado, está errado. Você está fugindo do padrão que Deus deu para você, para te proteger, te guardar e fazer com que você pareça mais com Ele. E hoje eu estou aqui para apontar que você está indo naquela direção, daquela mulher cega. E que talvez você vai cair num penhasco se você não tomar cuidado. Que você está sendo idólatra, você está colocando as suas coisas, o seu prazer, o que você acha que é melhor para a sua vida, na frente do que Deus diz ser melhor para a sua vida. Ele sabe, nós achamos. Seja lá o que for. Não importa o tamanho da desobediência, não importa o quanto você parece estar obedecendo, se não for 100%, é totalmente uma desobediência total. Mas eu quero terminar com a ilustração de um homem, que é o rei Davi que eu estava falando. Olha só a ilustração da vida desse homem, o rei Davi. Isso daqui é fantástico, gente, fantástico. Em contraste com o rei Saul passou mais ou menos uma semana, nesse episódio que a gente viu, uma semana, lutando com isso que estava acontecendo. Mais ou menos uma semana. O rei Davi passou 3 anos em constantes conflitos e adversidades na vida dele. O rei Davi estava numa posição, nesse momento que eu vou contar para vocês, onde todo mundo tinha abandonado ele. Nesse processo, Deus mandou para ele 600 homens. E adivinha só, esses 600 homens, todos rejeitados. Olha que família bonita, hein? Os rejeitados. Todo mundo rejeitado, todo mundo quebrado, todo mundo machucado, todo mundo cheio de dor. 3 anos eles estão passando lutas após lutas, sofrendo, correndo, fugindo, se escondendo para não morrer. Olha a diferença, uma semana, 3 anos. E num certo dia, esses homens junto com Davi estavam voltando para casa. E eles estavam voltando para onde eles habitavam, e o que aconteceu foi o seguinte, que quando eles chegam no lugar, de um dia já ruim que eles já tiveram, eles descobrem algo que os amalequitas, mais para frente na história de Saul, não está no mesmo período, isso está acontecendo, mas os amalequitas, olha o que eles fizeram.
Eles foram lá, roubaram as suas esposas, roubaram seus filhos e filhas, e depois de ter roubado tudo de valor que eles tinham, todos os animais, tudo, eles botaram fogo em tudo no acampamento deles. Esses homens, 600 homens, chegando para, depois, em 3 anos sofrendo perseguição, sofrendo lutas, várias coisas, eles chegam em casa depois de um dia mau, e eles descobrem isso. A Bíblia fala que eles choraram até se cansar. Você imagina 600 homens chegando em casa e descobrindo que tudo que eles tinham de mais valor na vida tinha sido sequestrado, capturado, que provavelmente suas mulheres e filhas estavam sofrendo abusos sexuais, agora escravos, e eles olham para tudo aquilo que eles construíram tão difícil. Imagina toda a rejeição da vida que eles passaram, e demorou para eles construírem algo, e quando eles constroem algo, está tudo queimado. Você consegue imaginar a dor desse povo? Olha o que acontece. Nesse momento, 1 Samuel 36 vai falar assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Olha que contraste gigante com Saul. Porque Saul estava passando uma pressãozinha comparado ao que Davi está passando. O povo aqui está querendo matar ele agora. A culpa é tua, cara. Você que está liderando a gente. Perdemos tudo que a gente tinha. A culpa é tua. Nós queremos matar você. Olha a diferença de um adorador e de um idólatra. O adorador quer obedecer a Deus e quer honrar a Deus acima de qualquer coisa. Mesmo que a sua vida está no jogo ali. E olha o que Davi faz. Davi, ele não chega e fala assim: olha, eu também sinto muito. Os meus filhos, minhas filhas foram levados. Vamos fazer alguma coisa. Ele ficou tentando achar uma solução. Olha o que Davi faz. A Bíblia fala aqui no final do versículo 6 até o 8, fala assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. O negócio está ruim, está difícil. Eu não sei se eu vou casar. O tempo está passando. A vida está difícil. Eu não sei o que vai acontecer. Ele não abriu mão dos preceitos do Senhor. Ele não abriu mão. Ele não quis fazer as coisas do jeito dele. Ele não quis passar na frente. Ele não quis estar descontente com o que o Senhor estava fazendo na vida dele. Porque ele estava contente, satisfeito, sabia que Deus tinha o melhor. Você precisa entender: Deus tem o melhor para mim. Acreditar nisso, viver nisso. Porque isso vai te prevenir de ser idólatra, de desobedecer. Por quê? Porque se você sabe que Ele tem o melhor, eu obedeço porque Ele tem o melhor, eu não. Eu não preciso cobiçar algo, eu não preciso olhar para frente, olhar para a vida dos outros e achar que a vida é melhor. Por quê? Porque se Deus tem o melhor para mim, eu estou vivendo o melhor de Deus agora. E amanhã eu vou viver o melhor, e depois de amanhã eu vou viver o melhor, obediente, constante diante dEle. Então chegou no momento da pressão aqui, chegou que a panela agora está apitando. Vão matar. E Davi se fortalece no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor. Presta atenção, ele perguntou, fala comigo aí. Ele perguntou ao Senhor. Davi não foi fazer do jeito dele. Davi sabia que Deus tem o melhor. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que vocês o alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Se você ler o restante da história, Deus dá vitória nessa perseguição. Eles resgatam todas as famílias, todos os filhos por diante. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor, não importa quão ruim a situação está para você. Você não precisa abrir mão dos preceitos do Senhor. Você não precisa abrir mão de desobedecer ao Senhor, porque você acha que se você fizer de tal jeito, você vai conquistar mais do que Deus quer te dar.
Se a gente olhar para o exemplo de Jesus, ele, na terra, ele falava assim: a minha comida, o que é comida? Comida é algo que satisfaz. A minha satisfação, ele estava dizendo, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Jesus depois ele falou: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Jesus estava falando: eu estou satisfeito em Deus, essa é a minha comida, é fazer a vontade dele. E aí depois ele fala assim, e isso é para nós: ele veio para que você tenha a vida plena, totalmente satisfeita, totalmente completa, sem falta de nada, protegida da idolatria, da adoração a você mesmo e a outros, aos seus desejos, à sua vontade na desobediência. Deus, ele quer proteger a sua vida de tudo isso. Olha, o meu maior desejo, a gente pode ficar de pé, a banda pode vir aqui. O segredo verdadeiro, o segredo verdadeiro adorador é ser um filho obediente e estar contente e satisfeito no seu Pai. O meu desejo para você hoje, ao você sair daqui desse lugar, é que você tenha entendido de alguma forma que Deus é a fonte e precisa ser sempre a fonte da sua satisfação, do seu contentamento, e que o fato de você obedecer a Ele, isso é uma verdadeira adoração a Ele. A sua obediência completa e não parcial. Então onde é que você se encontra hoje? Onde é que está o seu coração? Quais são as coisas que o Espírito Santo, enquanto eu estava ministrando aqui, falou ao seu coração? Seja no seu casamento, seja na sua satisfação própria, seja quando você está lá no secreto do teu quarto, sozinho, na frente do computador, na frente do celular, seja lá qual for o momento. Quais são as coisas que você tem aberto mão por causa da sua satisfação e das coisas que você acha que vai ser melhor para você? Baixe sua cabeça, quero orar por vocês. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe onde cada um se encontra aqui nessa manhã. O Senhor sabe, ó Deus, onde está a satisfação de cada um. E Pai, eu quero pedir ao Senhor aquilo que lá em Efésios 5 fala, que cada um aqui possa ser cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que todos nós possamos ser controlados pelo Senhor e não controlados pela nossa vontade. Que a Sua vontade seja o nosso maior prazer. Fazer o que o Senhor deseja, Te obedecer seja o nosso maior prazer, a nossa maior busca, o nosso maior desejo, Deus. Que qualquer que esteja aqui, ó Deus, hoje, e que está numa posição onde tem visto que está longe do Senhor, que está, ó Deus, buscando os seus próprios caminhos, que hoje, ó Deus, em nome de Jesus, haja uma transformação disso nos seus corações, que haja uma libertação, ó Pai, e que obediência seja a marca das suas vidas, obediência ao Senhor. Eu declaro, ó Deus, que toda barreira, que toda mentira que tem sido plantada em seus corações, onde eles têm achado que uma vida, Deus, diferente do que o Senhor tem dado para eles, é melhor para eles, onde o descontentamento tem reinado em seus corações, Pai, em nome de Jesus, que essas mentiras caiam por terra, que eles encontrem satisfação em Ti, e que o Senhor seja aquele, o único, ó Deus, em suas vidas que pode satisfazer plenamente. Aqueles que têm desobedecido a Deus e que a cauterização do pecado já tem sido algo real em suas vidas. Que em nome de Jesus, ó Deus, que isso venha cair por terra, Pai. E que hoje o Teu Espírito Santo venha reavivar as suas mentes para o pecado, Pai. Que eles saiam daqui aguçados, ó Deus.
em obedecer o Senhor e não viver como Saul, mas viver como Davi, ó Deus, onde entendem e querem o melhor do Senhor para suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração, ó Deus, por cada um que está aqui. Amém, amém, nos abençoe.